E a partir de agora nós vamos falar, sobre a suspensão do carnaval. Aqui em Goiás, o governador Ronaldo Caiado suspendeu o ponto facultativo do carnaval, então, portanto, não haverá feriado, para as pessoas que são servidoras públicas. E para detalhes sobre esse assunto, para saber como que as empresas devem reagir, como que isso impacta tanto nas empresas quanto aos funcionários, nós vamos receber a partir de agora a advogada Taluana Alves e também para participar comigo para falar sobre esse assunto, a Jéssica Dias. Primeiramente, boa tarde, doutora Taluana. Boa tarde, Jordana. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer te receber. Boa tarde também para Jéssica Dias. Não temos contato até o momento com a Jéssica Dias, parece que o vídeo dela está travado. Mas, doutora Taluana, vamos começar falando aqui agora. Queria que você explicasse para a gente por que o carnaval não é... Aliás, o carnaval não é um feriado nacional, né? Então, dessa forma, como que as empresas devem reagir? Jordana, antes de mais nada, vamos esclarecer que, como você disse, por não ser um feriado, e sempre foi dessa forma, ele é um ponto facultativo. Então, todo ano, decretos vão ir ao ponto facultativo, né? Especificamente no estado de Goiás, o estado não aderiu, então, para os servidores estaduais não terá ponto facultativo. Da mesma forma, em Goiânia, o prefeito Cruz também decidiu em não ter o ponto facultativo, então todos os serviços públicos vão operar normalmente. Ocorre que, em relação às empresas, muda um pouquinho o cenário, Jordana. Tá certo. E, doutora Taluana, outro ponto. Então, como que muda esse cenário? Tem empresas, por exemplo, aqui em Goiânia, recebi informação de que os shoppings eles vão fechar, eles vão ter esse ponto facultativo, vai ser feriado de carnaval nos shoppings daqui da capital. E as empresas que vão trabalhar nesse feriado, que não vão dar o feriado para os funcionários. Como que funciona essa folga? Ela pode ser compensada? Ou então quem vai trabalhar no feriado deve receber por isso? Como que é? Jordana, na verdade é o seguinte, a empresa ela tem total autonomia de decidir sobre abrir ou fechar a sua empresa, o seu negócio, a sua loja. A depender, às vezes, do movimento, a empresa vai decidir ali, não compensa ficar aberto, então vamos dar folga para todo mundo. E aí são duas vias. Ela decidindo em abrir, os funcionários primeiro são obrigados a irem trabalhar. Aquele que não for trabalhar, ele pode ser penalizado com desconto de falta, até mesmo punições que a CLT prevê. Pode ser uma suspensão, uma advertência, até mesmo pode ser uma justa causa nesse sentido, dependendo da situação. Agora, a empresa também pode decidir em não abrir nesse feriado, achar que não compensa, achar que não vai ter movimento e dar folga para todos. Nesse caso, ela pode também optar em não descontar nada do funcionário, como ela pode colocar essas horas no banco de horas ou solicitar que o empregado ele trabalhe em um outro determinado dia ou até mesmo trabalhar, dependendo de como for, em um outro feriado. Mas essa decisão, ela deve acontecer, o funcionário deve ser avisado, por exemplo, o feriado de carnaval seria no dia de 15 e 16 de fevereiro, esse ponto facultativo, na verdade é na terça. E aí, por exemplo, tem que ser avisado essa semana ou a empresa pode avisar depois. Então, gente, a gente deu folga, vai dar folga para todo mundo, avisa na sexta. Ou quem não vier trabalhar vai ter o desconto no salário. Tem um prazo que as empresas precisam avisar com antecedência aos funcionários? Na verdade, seria ótimo que tivesse um prazo para o empregado organizar, se programar, mas diante de uma pandemia, de um cenário tão complicado em que nós vivemos aqui em todo o país, realmente a empresa ela pode soltar esse comunicado 48 horas antes, até 24 horas antes, ela pode fazer isso sim.
Isso é um direito que a empresa tem, né? Ela tem autonomia para fazer isso. E no caso, leis municipais. Por exemplo, o governador Ronaldo Caiado falou que não vai ter feriado para funcionário público. Se a lei fosse municipal, as empresas como um todo, elas tinham que seguir essa lei ou é só para funcionários, servidores municipais também? Na verdade, Jordana, são 3 esferas diferentes. Mesmo que o governador ele tenha decretado ali que não vai haver o ponto facultativo, para os servidores estaduais não haverá folga. Da mesma forma, chega na esfera municipal, né? Então, cada prefeitura, cada prefeito precisa emitir um decreto dizendo como será no âmbito municipal. Então, por exemplo, aqui em Goiânia, o prefeito seguiu o governador e também disse não haverá o feriado, não haverá folga. Então, os servidores municipais, nesse caso, também não tem folga. Em relação às empresas, elas não estão, por se tratar de um ponto facultativo, como a própria palavra ela já traz, né, facultativo, é facultado às empresas aderirem ou não. Mesmo que houvesse o ponto facultativo na esfera estadual, municipal, mesmo assim, as empresas poderiam trabalhar normalmente, porque não é um feriado federal, e sim um ponto facultativo. Então, falando agora de feriados federais, né, esses feriados nacionais. Como já aconteceu aqui em Goiânia, devido à situação que estava a pandemia, a prefeitura ela suspendeu um feriado, se eu não me engano, foi de 12 de outubro. Eu não vou ter certeza dessa informação, mas é um feriado que era feriado nacional, né? Nesse caso, como que funciona? As empresas têm que compensar, o funcionário vai ser prejudicado? A empresa pode suspender, aliás, a prefeitura pode suspender, a empresa pode acatar a suspensão do feriado, mesmo que ele seja nacional? Sim, ela pode, né, acatar, e aí, por se tratar de um feriado, né, de âmbito federal e tudo mais, ela pode sim descontar do funcionário caso ele não. Ela tem que aderir, na verdade, né? Porque aí não se trata de uma alternativa, mas é obrigatório. Quando se trata de um feriado federal, ela precisa obedecer. Caso ela decida, eu vou trabalhar e tudo, aí tem aquelas leis da CLT que fala que o pagamento do dia trabalhado será em dobro, né? E tudo mais. Certo. E qual é o papel dos sindicatos nesses aspectos? Veja, Jordana, hoje os sindicatos eles estão assim, eu costumo até falar que eles estão com o pé no freio, estão bonzinhos, né? Na verdade, assim, por quê? Porque como é uma pandemia, é uma situação totalmente complicada, todo mundo, né, pensando da mesma forma, né? Por exemplo, tenho certeza que não foi a vontade, o desejo, tanto do governador como dos prefeitos, de barrarem esse feriado, né? Até mesmo para o turismo isso prejudica bastante, mas entendendo tudo isso, cabe muito ao sindicato negociar, conversar, né? É claro que vai depender de sindicato para sindicato, de ramo de empresa para ramo de empresa, então realmente é bem complicado. E inclusive eu vi que tem algumas cidades, algumas prefeituras que vão ter, sim, um ponto facultativo, né? Que é o caso até acho que da cidade Rio Verde, da Três Ranchos. E lá eles vão ter o ponto facultativo, sim. E acontece que não vão ter as festas de carnaval, né? De carnaval, as folias e tudo mais. Porém, o turismo para hotéis, né? Para aquelas casas que são costumeiros, o aluguel dessas casas, de temporada, de feriado, né? Seria um turismo mais voltado para o descanso. Então, nessas 2 cidades que eu citei, eles vão, sim, aderir o feriado. Certo. Em prol do turismo. Entendi. Nós estamos conversando aqui com a advogada Taluana Alves. Doutora Taluana, quem participa também conosco dessa entrevista, né? A gente tentou agora há pouco o contato, mas não deu certo devido a problemas de internet. Estamos conversando agora também, recebemos a Jéssica Dias. Jéssica, seja bem-vinda.
Oi, Jordana. Agora sim deu certo. Dessa vez nem foi internet, viu? Foi o Skype mesmo que deu um probleminha aqui, mas agora tá tudo certo. Boa tarde a você. Seja bem-vinda também, doutora Taluane, a todos que nos acompanham aqui no Tom Maior, Jordana. Tá certo. Doutora É, Taluana, só atualizando rapidamente aqui a Jéssica da nossa conversa, né, que está rolando, nós falamos sobre ponto facultativo, né, do carnaval, falamos que como que isso afeta os funcionários e também as empresas. Jéssica. Então, doutora Taluane, sobre ainda essa questão do impacto que pode trazer essa suspensão, essa revogação do ponto facultativo, isso também gera impacto assim na relação da empresa com o funcionário. Na visão da senhora, é uma boa alternativa? Não pode ser que gere um desgaste desnecessário nessa relação? Boa tarde, Jéssica. Realmente, são vários os dilemas, né, e problemas de empresa e funcionário, né? Até agora há pouco mesmo estava um estudo falando que 90% dos funcionários estão meio depressivos, aquela coisa, né, de ficar em casa, né? Muitos estão home office. E acontece muito é que, nesse caso, as empresas precisam muito ter ali o bom senso, né? Hoje em dia, mais que falar em lei, propriamente dito, decreto, que pode, que não pode, eu acho que, nesse momento, cabe o bom senso e a sensibilidade de cada empresa, né? Até porque, de que adianta eu ter um funcionário ali que vai trabalhar, mas que não está satisfeito, que não está feliz? Então, vale muito o relacionamento de empresa e funcionário de uma forma meio horizontal mesmo, assim, sabe? Às vezes, realmente, a empresa analisar como é que estão esses funcionários, o que eles vão achar, o que pode gerar ali no chão de fábrica mesmo, às vezes, um desânimo, né? um sabor. Então, realmente, vale muito a pena, de empresa para empresa, avaliar se deve ou se não deve dar folga, como é que isso vai funcionar. Então, doutora, saindo dessa esfera pública, né, dos órgãos públicos, então é papel das empresas definir se o funcionário vai ou não ter folgas. Exatamente. A empresa tem total autonomia nesse caso, ela pode decidir em abrir, em trabalhar normalmente, ou de dar a folga e depois descontar, né, como eu havia dito, ou colocar em banco de horas, ou determinar que o funcionário pague essas horas depois. Ela fica totalmente, é uma autonomia que ela tem. Nós estamos conversando com a advogada Taluana Alves. Doutora Taluana, ampliando um pouco, né, a nossa discussão, a gente está falando sobre feriados, né, para quem chegou agora, estamos falando sobre essa suspensão do feriado de carnaval, né, as empresas elas têm autonomia para definir, né, que diga os funcionários folgam, que diga os funcionários trabalham, como a doutora Taluana acabou de falar. Mas queria que você fizesse uma avaliação para a gente, como que estão essas normas, essas leis trabalhistas nesse período de pandemia? De certa forma, a pandemia prejudicou que elas fossem colocadas em prática ou não? Na verdade, eu acredito que não, até porque eu vejo muito a classe trabalhadora preocupada também com as suas empresas, né? Porque nada mais que se falar em feriado, de ter ou não ter, é manter, na verdade, acho que o problema principal é manter seus empregos, né? Então, lá atrás, muitas empresas ficaram realmente fechadas, muitas pequenas empresas quebraram, né? Não voltaram mais depois da pandemia mesmo, né, da fase vermelha. Eu falo aqui de São Paulo, né, eu não sei como que está aí essa parte em Goiânia agora, mas aqui realmente muitas empresas fecharam as portas e não conseguiram reabrir. Então é uma fase que os funcionários estão assim, mais cautelosos, né? Em relação à lei trabalhista mesmo, teve muita dinâmica, cada hora era uma notícia, todos os dias tinha uma notícia nova. Então, era suspensão de contrato, redução de jornada, pode adiar feriado, antecipa férias, faz o que for possível para se manter sadia. Então, eu vejo muito que os funcionários eles estão assim realmente apoiando o que a empresa faz,
Mas é lógico, né, que para vocês terem ideia, aqui estou falando agora de Goiás, tem muitos municípios ainda que nem sabem se vão aderir ou não ao ponto facultativo. E apesar da empresa ter essa autonomia, ocorre que se toda a cidade ela vai fechar, é bem provável que as lojas fechem também. Ou, da mesma forma, se o estado inteiro, se o município inteiro ele vai funcionar, ele vai abrir, né, os órgãos públicos vão abrir, é bem provável que as empresas sigam essas determinações e abram também. Doutora Taluane, a Jordana tocou nesse aspecto aí da pandemia, as relações trabalhistas, e uma coisa que parece que veio para ficar foi o home office, né? As empresas optando, então, por manter os funcionários em home office. Acredita-se que essa é uma tendência, então, que veio para ficar. E, então, eu queria saber da senhora se é possível trabalhar em home office sem as formalidades que a lei trabalhista exige. É possível isso? Olha, Jéssica, realmente isso é uma preocupação do home office que vai gerar reflexos, não agora, mas um pouquinho mais para frente. Por quê? Até agora está tudo muito bem funcionando, tem muitas empresas que não vão voltar ao que era antes. Então, como você disse, é um novo cenário, né? Muitas empresas deixaram de pagar aluguéis caros, né? A manutenção de um trabalhador dentro da empresa, do local físico, é muito mais cara, porque tem vale transporte, vale refeição, uma determinada... enfim, tem também aquela questão do trânsito, né? A parte que o funcionário fica ali até ficar no trabalho, até voltar para casa. Os próprios funcionários, a maior parte deles gostam dessa questão do home office, está rolando legal, está sendo bem vista, porque economizou dinheiro, trouxe mais lucro para a empresa. Só que acontece o seguinte, esses reflexos vão surgir um pouco mais para frente, que é uma questão que eu sempre falo, é a questão do controle de jornada. Será que o funcionário em casa ele trabalha menos ou mais? Como que está sendo esse controle? Não é verdade? Ele sai, por exemplo, o horário de almoço. Será que o funcionário está fazendo o horário de almoço em casa? Ou será que ele realmente come ali em cima do computador, ali de qualquer jeito? Então, esses reflexos, mais para frente, é que a gente vai ter um pouquinho de problema. E, inclusive, eu falei um pouquinho no início que já tem algumas pesquisas apontando que 90% das pessoas que estão em home office, né, essa classe trabalhadora em home office, estão com um pouquinho mais depressiva. Então, pode ser que venha a surgir doença do trabalho. Por exemplo, um funcionário que está ali no local de trabalho, ele senta com uma postura. Ele tem os períodos de descanso, ele tem a cadeira correta, ele tem o computador correto. Em casa, às vezes a pessoa trabalha até deitada, a pessoa trabalha, às vezes, com a cadeira meio ruim, né, e meio improvisada. Então, isso pode gerar um problema de saúde mesmo, como um problema na coluna, ou também os problemas que eu falei de depressão, né, enfim, isso pode causar muitos problemas, só que esses reflexos a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, realmente, eu acho que o legislador, com esse novo cenário, vai voltar os olhos para isso e, com certeza, vai ter que ter uma mudança aí nas leis trabalhistas. E para o funcionário que está trabalhando em home office, todas as leis trabalhistas, a CLT, são as mesmas para quem está trabalhando em home office também? Tudo se aplica a ele? Sim, tudo se aplica da mesma forma, feriado, jornada de trabalho, descanso, ele deve fazer uma pausa de 1 hora de almoço. Toda a legislação ela se aplica igualmente ao funcionário que trabalha em loco. Doutora Tawane, outra preocupação que existe hoje com a pandemia é esse risco constante do contágio pelo vírus, né? A empresa, ela pode obrigar que o funcionário faça o exame, o teste da Covid-19, ou também ela pode até impedir que o funcionário faça uma viagem particular com medo ali dele se infectar com o vírus? Essa é uma outra polêmica, né, nessa esfera trabalhista, e digo polêmica de verdade, porque realmente
Eu entendo que sim, a empresa ela pode, entre aspas, obrigar o funcionário a tomar a vacina, sim, né? Por exemplo, digamos que eu sou uma funcionária de determinada empresa e eu não quero tomar vacina. A empresa, por pensar num bem maior, né, e por se tratar de calamidade pública, não é uma coisa que afeta um determinado ramo, é uma calamidade pública, é uma coisa, né, mundial, na verdade. Então, ela pode, sim, punir esse funcionário. Como punir? Aplicando falta, não deixando, na verdade, ele entrar no ambiente de trabalho para não contaminar os demais, aplicando faltas, aplicando advertências, até um abandono de emprego, entendeu? Então, realmente, ela pode, sim, vir entre aspas, obrigar esse funcionário a se imunizar. Nós falamos do funcionário que, por exemplo, não quer tomar a vacina. Mas e se for ao contrário, doutora? Se a empresa, né, supondo, né, que seja uma empresa do ramo, dos grupos prioritários, se a empresa, ou até futuramente, né, quando for abrir a vacina para todos os públicos, se a empresa não quiser aplicar a vacina no funcionário, é possível que se faça uma denúncia, que o funcionário denuncie a empresa por causa disso? Bem, hoje isso está na mão do governo, né? Então é o governo que determina quem toma, quando toma enfim, essa questão da vacina. Porém, a gente já tem visto algumas discussões de algumas empresas querendo patrocinar, né, os laboratórios, as vacinas e pegando uma parte dessas vacinas para os seus funcionários. Agora, o que não cabe é penalizar uma empresa pela falta de vacina, porque isso é de responsabilidade do governo e não da empresa. Tá certo? Nós conversamos agora com a advogada Taluana Alves. Doutora Taluana, muito obrigada pela sua participação aqui no Sagres em Tom Maior. Obrigada pelos esclarecimentos. Jordana, foi um prazer estar aqui com vocês e obrigada, estou à disposição para... O espaço está sempre aberto. Obrigada também a Jéssica Dias. Eu que agradeço, Jordana, um abraço para você, um grande abraço, muito obrigada também a participação, doutora Taluane, para quem nos acompanha aqui no Tom Maior, até amanhã. Até amanhã, Jéssica, nós conversamos com a advogada Taluana Alves, né? Falando aqui sobre essa questão do feriado de carnaval, dessa suspensão, falando sobre as questões trabalhistas, né? Nesse período de pandemia, que são trazidas a muitas discussões. A íntegra dessa entrevista você pode conferir lá no YouTube, o youtube.com/SagresTV e também no nosso site, é o sagresonline.com.br.